Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Imagina reencarnar em um novo mundo de fantasia e pagar suas lembranças e memórias como preço para obter poderes mega overpowers. Pois é pessoal, o nome do anime de hoje é Kuro no Shoukanshi. O nome vai estar aqui no primeiro comentário fixado, então já dá aquela bisnagada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa nos apresentando o nosso protagonista chamado Kelvin. Ele se encontra despertando em seu novo mundo e vendo um menu surgir bem na sua frente. Ele pressiona o botão de start e ouvimos pela primeira vez a voz de Melfina, a deusa da reencarnação. Kelvin pediu que ela lhe acompanhasse em sua nova jornada, pois tinha se apaixonado por ela antes de perder suas memórias. Entretanto, ela aparecia para ele apenas na forma de menu, já que para invocá-la fisicamente, nosso protagonista precisaria acumular muito poder. Logo, nosso garoto descobre que era um invocador, quando Melfina lhe mostra uma lista de suas habilidades, e a voz da deusa ainda o recomenda ir até uma cidade de Parf, para que se registre na guilda dos aventureiros. Quando chegam na cidade, Melfina conta que aceitou a proposta de ir junto com o rapaz, pois estava entediada com sua rotina de deusa da reencarnação, e resolveu que aquela era a oportunidade perfeita de tirar umas férias, além de dizer que Kelvin não se lembrava de nada, pois trocou suas memórias para ter bastante atributo ao renascer. Ao chegarem na guilda dos aventureiros, nosso protagonista vai até a recepção para se registrar, e a recepcionista, que se chamava Andy, lhe entrega um formulário, que logo ele começa a preencher, mas ao ver que o cara iria se declarar como um invocador, a deusa conta a ele que aquela classe era muito visada naquele mundo, já que costumava haver apenas 1 ou 2 invocadores por nação, era muito rara. E caso os governantes descobrissem sobre isso, Kelvin se tornaria um alvo de observações dos superiores. Nosso garoto então desiste de pôr aquela ocupação, optando por se declarar um mago verde. E Andy explica que ele começaria no rank F e mostra ao nosso protagonista uma tabela com as categorias de poder, onde a mais poderosa era o rank S, e além disso a moça conta que ele poderia pegar missões um nível acima do dele. Nosso protagonista sai em busca de sua primeira missão, que consiste em derrotar as criaturas mais fracas daquele mundo, os slimes azul. E antes de partir para a caçada, ele compra um cajado de madeira mágico e encontra os pequenos slimes do lado de fora da cidade. A deusa Melfina então fala para Kelvin usar sua técnica de olho avaliador, pois assim ele poderia ver os status de seu alvo. E a deusa ainda explica que com aquilo ele poderia colher informações de todos os seres, até 100 níveis acima do dele, além de poder ver também alguns itens de rank S. Ao ouvir isso, Kelvin se lembra de quando Melfina se apresentou, e na ocasião ele não conseguiu ver os dados dela, concluindo assim que a deusa devia ter habilidades acima do rank S. Depois disso, a deusa instrui nosso protagonista a lançar um ataque contra uma das criaturas para enfraquecê-la, e depois usar sua habilidade de invocador para realizar um pacto com um dos slimes. E mesmo tendo algumas dificuldades, depois de uma trocação franca com os slimes, nosso protagonista finalmente consegue realizar o seu primeiro pacto, e aproveita a ocasião para chamar seu novo servo de Cloto e o utilizando para finalizar os outros slimes restantes, percebendo que o ser tinha se tornado mais forte por conta do pacto. E então a deusa explica novamente que o invocador podia aumentar a força de qualquer criatura, por isso eles eram tão raros e cobiçados. Ela ainda conta que os outros invocadores existentes era bem inferior a Kelvin, atingindo no máximo o rank B, enquanto o nosso prota era capaz de atingir até o rank S, o que garantiu um aumento muito maior nos poderes das criaturas que lhe formavam um pacto. Mais tarde, nosso jovem volta para a cidade e pega sua recompensa na guilda, e em seguida se dirige a uma hospedaria indicada por Andy, onde no caminho ele vê um cara vendendo algumas escravas e percebe que entre eles há uma linda meia-elfa de cabelos loiros. Ele continua seu caminho e finalmente chega na hospedaria chamada Canção do Espírito, onde conhece Claire, a dona do lugar, que lhe serve uma refeição farta para bater aquela boa e velha larica. Nos próximos dias, nosso protagonista enfrenta diversas criaturas, e o vemos um dia indo até a guilda novamente, onde ele busca aventuras de rank D, pois tinha sido promovido recentemente ao rank E, e a velocidade com que ele subia no rank acaba chamando a atenção de Cashel, um aventureiro de rank D, mas que tinha poderes equivalentes ao rank B, e que o mesmo era temido pelos outros aventureiros, por sempre ir atrás dos novatos da guilda, aquele típico figurante folgado, que no final a gente já sabe o que vai dar. Ele acaba convidando o nosso protagonista para se juntar a ele e sua equipe em uma missão, onde enfrentaria um lendário Cavaleiro Negro Fantasma. Mas o nosso jovem, que não é nada bobo, percebe as más intenções do rapaz e acaba recusando o convite. Porém lança um desafio, de quem derrotaria primeiro o lendário cavaleiro, valendo Toba. Instantes depois, Cashel se reúne com seus comparsas, Gimul e Raj, 2 caras procurados pelas autoridades, que tinham uma recompensa por suas cabeças. E juntos, o trio parte para o castelo do Cavaleiro Negro, onde planejavam emboscar nosso protagonista.
No entanto, ao chegarem lá, percebem que Kelvin havia chegado primeiro e descobrem que nosso prota já havia descoberto seus planos. O grandalhão Raj parte para cima do rapaz, após ser provocado por ele, e termina preso em uma armadilha preparada pelo nosso protagonista. Em seguida, Kelvin dispara com seu cajado na direção dos figurões, e Gimel tenta fugir, mas é encurralado por Cloto, que agora tinha evoluído por um slime glutônia, e se tornado extremamente poderoso. E juntos, os dois dominam a luta, dando umas belas de umas bofetadas nos vilões. Depois de dar um jeito nos figurões, Kelvin segue até o local onde o Cavaleiro Fantasma se encontra, decidido transformá-lo em seu servo. Nosso protagonista descobre que a criatura já foi um humano, chamado Gerard, e que ele protegia o rei daquelas terras, que havia sido finalizado muito tempo atrás, quando recusou a proposta de um emissário do Império Lysia, que queria que ele se juntasse em sua luta contra o Império de Deramis. E também descobrimos que a esposa e filha de Gerard haviam perdido a vida naquela ocasião, e que por conta disso, o ser continuava vivo, pois queria vingança. E acaba concluindo que Kelvin poderia ajudá-lo com aquilo, e com isso, os dois lutam para que os cavaleiros pudessem testar se Kelvin era digno ou não de seus serviços. Mesmo Gerard sendo muito forte, não deu outra, né? Igual Las Vegas, a casa sempre leva. E já no dia seguinte, vemos que o cavaleiro Gerard havia se juntado a Kelvin, e o rapaz é recebido como herói por Andy e os outros membros da Guilda dos Aventureiros. E a recepcionista informa que o líder da guilda gostaria de recebê-lo pessoalmente. Kelvin então vai até um tiozinho chamado Léo, o mestre da guilda, e sem perder tempo, usa seu olho avaliador ranquear no nosso protagonista, descobrindo assim que ele vinha de outro mundo, e também tinha um status de invocador. Isso deixa Kelvin apreensivo, mas Léo informa que não queria ser inimigo do rapaz, e lhe conta uma profecia sobre o renascimento do Lorde Demônio, e sobre o fato das criaturas estarem ficando cada vez mais ferozes por conta daquilo. Além disso, o homem fala que já havia conhecido pessoas de outros mundos antes, e pede que Kelvin o ajude a eliminar as criaturas mais poderosas, e que caso ele ajude Léo, ele usaria toda a sua influência para ajudá-lo a chegar no topo. E nosso protagonista acaba aceitando a proposta, até mesmo sendo promovido ao rank B. De volta à hospedagem, Kelvin pede que Melfina lhe conte sobre as outras pessoas que ela tinha levado para aquele mundo, e a deusa conta que a sacerdotista do Império Sagrado de Deramis havia feito um ritual de invocação, e aquilo foi feito por conta da profecia do Lorde Demônio, e que por isso a deusa levou um grupo de grandes heróis para aquele mundo. Ouvindo isso, nosso protagonista percebe que devem existir muitas pessoas poderosas naquele mundo. Decide que precisaria de ajuda. Assim, ele decidiu que deveria comprar a escrava meio-elfa, onde ele descobre que ela possui uma maldição, que faz com que todos que a toquem pegue fogo. Mas mesmo sabendo disso, nosso protagonista compra. A pequena elfa conta que tinha sido vendida como escrava, ainda pequena, e que ela nunca tinha conhecido os pais ou a liberdade. Nosso protagonista então quebra a maldição, que impedia a elfa de ser tocada, e isso faz a jovem chamada Efil chorar emocionada. De volta para a hospedaria, Claire ajuda Efil a se limpar e arruma umas roupas para a ex-escrava. E assim que ela retorna, os dois jovens comem um belo jantar e vão para o quarto, onde Kelvin revela seus segredos para Efil e começa a treiná-la para ser sua companheira de aventuras. Um mês se passa, e tanto Efil quanto Kelvin aprimoram suas habilidades de combate, e vemos que a moça agora é uma arqueira poderosa graças à sua combinação de magia vermelha e a bênção do Rei Dragão de Fogo. Em um belo dia, Andy convida Efil para conhecer a nova loja de doces recém-inaugurada, e a jovem aceita, convidando o mestre Kelvin para ir também. Lá o trio se acomoda e começa a provar as guloseimas, até que um gordinho chamado Tabra, o terceiro príncipe do reino de Thyssen, surge e arma uma cena ao ver que um plebeu, como nosso protagonista, estava em um encontro com duas belas mulheres. O cara usa sua autoridade de príncipe para exigir que Kelvin entregue as duas jovens para ele, mas felizmente o gordinho não estava na Disney, e Kelvin facilmente dá um chega pra lá nos guardas dele, e ainda consegue descobrir que o motivo de um príncipe de outro reino estar ali era porque ele pretendia se encontrar com Léo, na intenção de investigar sobre um poderoso aventureiro que tinha surgido na cidade. O gordinho também conta que pretendia fazer do tal aventureiro seu servo, pois assim poderia obter uma posição digna em Thyssen, já que como ele não era um portador de um grande poder, ele era esnobado pelos demais. Nosso protagonista até revela ser ele, o aventureiro de quem ele buscava, e obviamente recusou a oferta do gordinho xoxo. Longe dali, no país de Mares, vemos a sacerdotista chamada Colette, convocando a deusa Melfina, que a atende, dizendo para a mulher que ela deveria mandar os grandes heróis dali, pro continente ocidental, pois sentiu uma presença maligna por lá, e ordena que Colette mantivesse o grupo longe de Parf. De volta aos aventureiros, Efil se mostra lisonjeada pela forma que nosso protagonista defendeu ela e Andy mais cedo, e termina se declarando pro mestre, que tenta resistir ao fato dos dois estarem dormindo na mesma cama, e pensa que ele deveria comprar uma casa, para que assim
os dois dormissem em quartos separados, porque se continuasse assim, não ia resistir à tentação carnal. Logo amanhece e vemos que a deusa Milfina tinha retornado para a rede de servos do nosso protagonista. Como Kelvin usava telepatia para conversar com as criaturas que ele formou um pacto, ele usa o Cloto para se dividir em dois, para que assim Efil possa participar da rede também, já que ela era uma serva, mas não tinha feito um pacto. Então nosso grupo começa a estudar a ficha dos grandes heróis, se dando conta de que nenhum deles era muito poderoso. E a deusa admite estar preocupada que eles não sejam capazes de derrotar o Lorde Demônio, e Efil aproveita o momento para mostrar um traje que criou para o seu mestre, uma roupa descolada. Nessa hora, Kelvin é convocado até a guilda, onde aceita a missão de ir atrás de um demônio na caverna do Eremita. E chegando lá, se depara com o arquidemônio Victor e Sera Baal, a filha do Lorde Demônio Gustav, desacordada e presa por correntes. Victor logo lança um ataque contra os aventureiros, para tentar absorver os poderes de Kelvin, já que as correntes que prendiam a Ruivinha só podiam ser quebradas por humanos. E logo em seguida o monstro revela que sua intenção era soltar a mulher para absorvê-la, e assim se tornar o novo Lorde Demônio, e o poder Rank S de Victor deixa Kelvin bastante empolgado para enfrentá-lo. O Arquidemônio usa magia negra para invocar esqueletos guerreiros de Rank B, que atacam o grupo de aventureiros, mas logo são derrotados pelo nosso protagonista e seus companheiros. Victor lança uma nuvem para cobrir seus movimentos e tenta atacar Gerhard e Kevin de surpresa, mas ambas as tentativas são frustradas. Então os aventureiros mostram quanto eram bons como equipe e conseguem dar bastante dano no vilão. Percebendo o quão forte eram seus adversários, Victor muda sua forma, se tornando um monstro alado, e após uma batalha intensa, os heróis juntam seus poderes, ferindo gravemente Victor. Porém, isso faz com que parte do teto desmorone, caindo em cima de Sera, e o Arquidemônio usa suas últimas forças para protegê-la. Nesse instante, descobrimos que a real intenção de Victor nunca foi absorver os poderes de Sera, e sim, simplesmente libertá-la, pois ele era seu guardião, já que Gustav confiou a ele que escondesse sua filha, para que seus inimigos não a encontrassem. E vemos num flashback, quando o Lorde Demônio foi atacado pelo grande herói que o derrotou. Gustav lançou um feitiço sobre a filha, que só um humano poderia quebrar, para assim protegê-la, e quando ele foi derrotado, a jovem foi selada naquele local. E agora, em seu último pedido, Victor implora que nosso protagonista quebre o selo que aprisionava a princesa, e a aceitasse em seu grupo de aventureiros. Nosso protagonista até aceita, mas pergunta se o Arquidemônio não gostaria de vir junto no grupo dele também. Mas Victor recusa, e acaba indo de base. E logo vemos Kelvin realizando o último pedido de Victor, assim firmando um pacto com Sera. Já do lado de fora da caverna, vemos que ele usou um item mágico para camuflar os chifres e as asas de Sera, e que Gerard havia subido um nível naquela aventura. O grupo leva a nova membro até Parf, e lá, a moça se mostra maravilhada, pois quando criança, vivia presa em um castelo. Além disso, Kelvin é promovido ao Rank A, e ganha até uma festa de comemoração, realizada por Andy, na hospedaria Canção do Espírito. De madrugada após a bebedeira, nosso protagonista vê que a Sera não estava lá, e quando vai atrás dela, a encontra refletindo sobre como gostaria de viver uma vida melhor, que seu pai e Victor quiseram para ela. Um tempo se passa e nosso protagonista faz uma arma para Sera, a partir da armadura de Victor, e também entrega uma nova espada, feita por ele, ao cavaleiro Gerard. Depois disso, o grupo de aventureiros parte para Torage, um país próximo ao oceano, para que Sera pudesse conhecer mais do mundo, e também porque lá era o único lugar onde existia arroz. Nosso protagonista estava desesperado por um pouco daquela comida. Durante essa viagem, é falado que a deusa Milfina estava ausente mais uma vez, porque ela tinha resolvido que encontraria um corpo para possuir, pois assim, ficaria mais fácil para o nosso protagonista invocá-la. Mas obviamente que figurante sempre aparece, e sem demora, a charrete em que o grupo viajava é cercada por um bando de ladrões chamados de Vento Negro. Eles se achavam a última bolacha do pacote, mas eram apenas uns figurantes fracos, loucos para tomar um pau. E como nova membra do grupo, a Sera os derrota, sem esforço. Já em Torage, Kelvin percebe que a arquitetura da cidade era muito parecida com o Japão antigo e leva as moças para ver o mar. Em seguida, eles se encontram com Misty, a líder da guilda de Torage, que agradece por eles terem derrotado os bandidos do Vento Negro. E descobrimos também que ela já tinha participado de um grupo de aventureiros junto de Léo, em sua juventude. A mulher também conta que um bando de aventureiros havia derrotado os Vento Negros originais e tomaram seu lugar, e que o líder deles se chamava Christoph, um guerreiro de Tryssen, e por conta disso, derrotá-los poderia acabar causando um incidente internacional entre os dois países. Nesse momento, Sera sente um grupo de 4 pessoas chegando na cidade, e vemos que eram os grandes heróis de Demaris, que procuravam um barco para ir para o oeste. Então Misty conta aos heróis sobre o bando de Christoph, e Toya, o líder dos heróis, resolve que enfrentariam os bandidos. E vemos que aquilo tudo tinha sido planejado por Kelvin, que deduziu
que os status de grandes heróis do grupo impediria que um incidente internacional acontecesse. Assim, o grupo de Kelvin corre até o Covil dos Ladrões e derrota alguns bandidos facilmente, conseguindo libertar as pessoas que eles haviam sequestrados. Partindo para outra sala, nosso grupo finalmente encontra Christoph, conversando com alguns de seus comparsas. Mas obviamente dá lógica. Apesar de uma trocaçãozinha leve, nossos protagonistas e seus companheiros os derrotam, sem nem mesmo suar. Logo os heróis chegam, Touya e suas companheiras, Setsuna, Mizouka e Miyabi. Eles acabam encontrando o grupo de Kelvin, que se passam pelos vilões do local, e o garoto desafia os protetores de Derames para um combate, pois tinha muito desejo em enfrentá-los. A luta começa com nosso protagonista usando o equipamento que fez da armadura de Victor, chamada Devorador de Habilidades, que conseguia copiar os poderes de todos que ele tocava, e consegue tirar Miyabi do combate temporariamente. Touya fica irritado com aquilo e parte para cima do nosso protagonista usando sua habilidade com a espada. Mas Kelvin revida, usando apenas suas mãos, já que tinha copiado a habilidade de artes marciais de cera antes do confronto começar. Vendo aquilo, Setsuna se junta à batalha, mas leva uma carcada de Touya, que diz que ele deveria derrotar o Lorde Demônio sozinho, e por isso deveria ser capaz de derrotar Kelvin sem ajuda. Essas palavras fazem Setsuna se aborrecer com ele, e lembrar de quando eles foram invocados naquele mundo. E Setsuna diz que o grupo deveria lutar em conjunto, recebendo o apoio das outras garotas. Depois do showzinho barato, o grupo se une contra o nosso protagonista, e Mizouka consegue prender o garoto com um feitiço de gelo, enquanto que Miyabi invoca um ogro gigante para atacá-lo junto dos outros membros do grupo. Porém Kelvin conjura suas próprias criaturas gigantes e tenta ganhar tempo, enquanto usa a habilidade que copiou de Miyabi para acelerar a criação de um novo feitiço, para poder se libertar. Assim que ele se solta, nosso protagonista resolve acabar com a luta de uma vez e derrota o grupo dos heróis sem muito esforço, como se estivesse empurrando um bêbado na ladeira. Logo depois, Kelvin esclarece para os heróis sobre sua verdadeira identidade, deixando Touya impressionado com o poder dele e o chamando de mestre, pois percebeu que durante a luta o rival deu várias dicas de como eles deveriam lutar em conjunto. Então Kelvin acaba treinando os grandes heróis por um período. Quando eles param para lanchar, Kelvin questiona Touya sobre o que ele faria caso encontrasse um monstro muito mais poderoso que eles. E o líder dos heróis responde que fugiria, já que não faria seu grupo lutar batalhas desnecessárias e que assim ele conseguiria tempo para bolar um plano em conjunto com as companheiras e conseguir vencer a luta. Nosso protagonista se mostra satisfeito com a resposta dele, dizendo que Touya estava aprovado no teste. Em seguida, os heróis partem em um navio com amuletos que Kelvin havia feito para eles, que quando usados, aumentavam seus poderes. Depois disso, nosso protagonista e seus amigos são convocados pelo rei de Torage, e Gerard conta que o primeiro governante daquele país tinha vindo de outro mundo, assim como os grandes heróis. Chegando no palácio, o garoto reconhece algumas coisas típicas do Japão, antes de conhecer Tsubaki Fujiwara, a atual governante de Torage, que agradece pelos serviços deles, e pergunta o que eles querem de recompensa, ouvindo de Kelvin que só queria um pouco de arroz. Só arroz, básico. Surpresa com a atitude dele, de querer algo tão simples, a menina dá risada e diz que mandaria para ele um carregamento de comida. E também fala que quando aqueles grãos acabassem, era só nosso protagonista mandar uma carta que ela mandaria mais. E a rainha aproveita do momento para dar um banquete em homenagem aos aventureiros. Alguns dias depois, vemos que o grupo de Kelvin foi convidado para se hospedar no palácio e que Phil desenvolveu ainda mais suas habilidades culinárias. Por isso a rainha Tsubaki ia até o quarto de Kelvin para comer a comida preparada pela garota junto com ele. Em uma dessas oportunidades, o garoto diz que eles deveriam voltar para Parf, e a rainha pede para que eles ficassem em Torage, mas o jovem recusa. Então Tsubaki os manda de volta através de um portal. De volta a Parf, Kelvin mostra aos demais a casa que havia comprado, além de contratar ele e Ruka, uma mãe e sua filha que eles tinham salvo dos sequestradores de Torage. Já de noite, nosso protagonista está satisfeito por enfim tomar um banho, já que na hospedaria ele não tinha esse luxo, até que a deusa Melfina retorna em um corpo e Kelvin finalmente consegue invocá-la, mostrando que ela realmente fazia o tipo dele. Já pela manhã, a deusa se revela para os demais e pede para ser chamada apenas de Mel, já que seu nome era bastante conhecido naquele mundo, e isso poderia terminar causando confusão. Mel, sua boca tem um mel. Ela até aproveita e oferece um presente ao nosso protagonista, por ter conseguido invocá-la, e dá a ele a graça da deusa da reencarnação, que tinha 2 efeitos. O primeiro era que uma vez por mês ele conseguiria se curar de uma ferida fatal, e o segundo era poder invocar grandes heróis. Já mais tarde, a deusa conta para o Kelvin mais sobre o Lorde Demônio, como o fato de que os Lords apareciam de tempos em tempos, sem que isso pudesse ser evitado, e que cada um deles possuía um modo Deus, que lhe garante 2 efeitos: multiplicar o seu mal interior a ponto de distorcer sua personalidade, e o outro, anular qualquer dano que recebiam. E era por isso que eram necessários heróis de outro mundo, pois só eles poderiam anular a invencibilidade de um modo Deus.
Ela ainda explica que existem duas formas de invocar pessoas de outro mundo: pelo teletransporte ou trazendo alguém falecido para que reencarnasse ali. No caso dos grandes heróis que eles tinham conhecido, eles só tinham sido teletransportados, enquanto Kelvin havia reencarnado. Contudo, invocar a alma de alguém morto exigia muito poder, ou seja, era bem mais fácil apenas teletransportar alguém para lá. Mas ao mesmo tempo, a reencarnação permitia trazer uma pessoa bastante poderosa, como nosso protagonista. Eis que, como nosso protagonista ganhou esse poder, ele decide usar sua graça para invocar a alma de um morto, e assim conhecemos Rion, uma jovem garota que em sua vida passada vivia acamada, bem fraca por conta de uma doença, tendo apenas livros de fantasia como distração, e que se mostra bastante grata por ter uma nova oportunidade naquele mundo fantástico. Após combinarem que a garota seria a meia-irmã do nosso protagonista, vinda de uma terra distante, o jovem vai para o seu quarto dormir e desperta no meio da noite, se surpreendendo, simplesmente dormindo com uma deusa, a filha do Lorde Demônio e a irmãzinha. Pô, incesto não, né, velho? Assim que amanhece, todo o grupo de aventureiros e as duas empregadas vão até a Floresta Roxa Escura, onde usam uma habilidade de compartilhar seus pontos de experiências, enquanto Cloto, Gerard e Cera caçam algumas criaturas para que Ellie, Ruka e Rion aumentem seu level. Enquanto o grupo matava uns monstros para deixar as empregadas mais fortes com compartilhamento de XP, um lobo das sombras aparece e tenta atacar onde Kelvin estava com os demais, e o rapaz o captura e forma um pacto com ele. O lobo fica de presente para sua irmã Rion, e o nome dele será Alex. Pouco depois, o grupo de Urd se aproxima deles, pois estavam ali para fazer um teste para que fossem promovidos ao rank B. Contudo, Cloto, Cera e Gerard havia acabado com todos os monstros da floresta, e nosso protagonista se sente culpado por aquilo, pedindo desculpas ao rapaz por ter estragado seu teste. No entanto, o homem mostra não sentir ressentimento, por isso, e acaba revelando a Kelvin que Léo pretendia fazê-lo passar pelo teste para o rank S. Então, enquanto estão dando um banho no Alex, nosso invocador é lembrado por Efil sobre aquele ser o primeiro teste que ele faria, já que havia sido promovido sem precisar prestar provas, por conta de seu acordo com Léo. E nessa hora, descobrimos que Rion possui uma habilidade bizarra, que permite ela se comunicar com o lobo. E após isso, vemos a garota passando por diversos momentos na companhia do animal. Quando anoitece, a mansão do nosso protagonista é cercada por diversos mascarados. Então nosso garoto dá para Rion uma espada que ele forjou a partir da espada de Cashel e envia sua irmãzinha junto com Alex para lutar contra os vilões. Do lado de fora descobrimos que os homens eram de Trycen, e quando eles atacam, Rion e o lobo acabam com eles. E em seguida nosso protagonista vai atrás do líder do bando e o encurrala na floresta. Longe dali, vemos Zel Trycen, o rei de Trycen, liderando uma reunião para decidir se o país deveria usar sua força militar para entrar ou não na guerra contra Torage, Demaris e um outro país chamado Gaun, já que o grande objetivo deles era unificar todo o continente. No entanto, a votação acaba empatando, por conta de um dos generais estar ausente, e o rei manda uma mensagem para chamá-lo. Um tempo se passa e vemos o grupo do nosso protagonista na Floresta do Brasão, que fica próximo a Gaun, onde existe uma vila de elfos, e Efil diz que achava aquele lugar familiar. A deusa conta que alguns elfos tinham migrado do continente ocidental para aquele continente, muitos anos antes, e que desde então eles estavam sob a proteção de Gaun. Nisso temos um flashback de Kelvin conversando com Léo. O líder da guilda conta que Trycen e Gaun tiveram um pequeno conflito na fronteira entre os dois países, e que o fato da mansão de Kelvin ter sido atacada e a crescente atividade de Trycen por todo o continente faziam ele pensar que o país poderia estar planejando uma invasão. E Léo também conta que Leonhart Gaun, o rei fera de Gaun, e um aventureiro rank S havia solicitado que Kelvin o encontrasse, para que ele passasse seu teste para o rank S, já que para subir ao rank máximo era necessária a aprovação de 2 reis, no caso de Kelvin, a rainha de Torage e o rei de Gaun. E descobrimos que a tarefa dele era enfrentar um monstro rank S, que apareceu subitamente na Vila dos Elfos, e estava sequestrando as pessoas, provavelmente a mando de Trycen. Então nosso grupo acaba se deparando com alguns elfos sentinelas, e conhecemos Nelras, o ancião da vila, que reconhece Efil, chamando de Lúmil, e se surpreendendo por ela ainda estar viva. Depois o homem pede desculpas pela confusão e conta sobre quando o Rei Dragão de Fogo os atacou e exigiu que eles entregassem o elfo que havia o derrotado, e Lúmil acabou se entregando a ele, para que o ser parasse com a destruição de seu povo. Dessa forma, o Rei Dragão a tomou como esposa e a levou embora. Porém, um tempo depois, os elfos encontraram o corpo de Lúmil na floresta, sem saber o que tinha acontecido, e a semelhança de Efil com Lúmil faz os outros concluírem que era a mãe da companheira. Já mais tarde, nosso protagonista prepara algumas armadilhas contra os malfeitores de Trycen, que estavam sequestrando os elfos, e quando o exército inimigo chega, eles são emboscados e derrotados pelos aventureiros, até que o vice-comandante deles invoca o monstro gigante de rank S,
e Rion e Alex enfrentam o ser, se mostrando muito superiores. Ao ver aquilo, o vice-comandante ordena que o monstro revele seu verdadeiro poder, mas nem isso é o suficiente, e acaba indo de base igual. Nessa hora, Clive Terese, o general de Tryson, que estava ausente no Grande Conselho, surge e ataca Kelvin e Ephil, e ainda tenta usar seu poder sedutor para conquistar a meia-elfa, deixando nosso protagonista puto. Então Kelvin usa seu olho avaliador em Clive, percebendo que o galã deveria ser um reencarnado, e manda Ephil recuar. Ele lança um ataque contra o vilão, mas é rechaçado pelo escudo, conjurado por Clive, e fica todo pomposo pelo feito. No entanto, Ephil lança uma de suas flechas furtivas e rompe o casulo dele, e os dois reencarnados começam uma batalha feroz, que culmina com o cajado de Kelvin destruído, enquanto Clive sai com uma ferida no seu rosto. Isso aborrece Clive, o bastante para que ele libere um imenso poder, ao mesmo tempo em que Kelvin mostra seu cajado mais poderoso, que ficava em formato de foice, e com isso, ele simplesmente decepa, fatia as pernas do rival. E quando está prestes a dar o golpe final, Tristan Phase, outro general de Tryson, aparece, recolhendo o vilão dali, saindo vazado. Já distante dali, vemos que Tristan curou as pernas de Clive e o submeteu a dolorosos testes para ver que resultado suas novas armas amaldiçoadas teriam em um reencarnado. Enquanto na floresta, os elfos comemoram com os aventureiros aquela vitória e Kelvin se isola para pensar um pouco, até que os companheiros o encontram e o rei Leonhart aparece na forma de um jovem elfo para informar que o aventureiro tinha sido aprovado em seu teste pro Rank S. E encerramos a primeira temporada do anime com nosso querido protagonista bastante empolgado, após ser informado que na cerimônia oficial de promoção ele terá que enfrentar outros aventureiros Rank S. Que beleza, hein? Mais batalhas. E eu vou aproveitando e ficando por aqui também, pessoal. Caso gostou do vídeo, não esquece de dar o like, fortalece nós e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!